LA-5 foi um caça de elite. Foi o avião mais potente e bem armado da União Soviética quando foi lançado. Ele representa a resposta soviética à tecnologia alemã. Era mais rápido que o 109 em baixas altitudes e tinha uma razão de subida maior que a do 190. Participou da Batalha de Stalingrado e de outras grandes batalhas que se sucederam. Foi usado por vários grupos de elite e se tornou o avião favorito de muitos ases, incluindo o maior ex-aliado da Segunda Guerra, Ivan o Terrível. O caça principal das indústrias Lavokin, o LAGG, havia sido recusado pelo governo e suas linhas de produção estavam construindo o avião da concorrente, o Yak-7B. A solução da Lavokin foi ousada e criativa. Eles adaptaram um motor radial de bombardeiro na fuselagem do LAGG. Com poucas alterações no LAGG para diminuir peso e acoplar o motor Shvetsov Sh-82, nasce o LA-5. Até o final do conflito, a indústria aeronáutica da Alemanha e Japão passaram por situações parecidas. A Focke-Wulf desenvolveu o FW-190-D9, usando um motor radial de bomber, e a Kawasaki criou o Ki-100, também usando um motor radial de bombardeiro. Esses três caças foram bem-sucedidos em suas conversões. Os testes com o LA-5 foram muito positivos e o alto comando soviético ordenou a produção imediata. As indústrias Lavokin estavam de volta aos negócios. O motor radial dava ao LA-5, além de uma boa velocidade, a capacidade de levar mais armamento. Foi armado com 2 canhões automáticos de 20 mm com capacidade de 340 obuses, mais que a média do Yak, com um canhão de 20 mm que comportava entre 120 e 140 obuses. O desenvolvimento do protótipo, testes, produção e primeiros combates aconteceram em um tempo recorde, no mesmo ano de 1942. Тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтоб услышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко. Os caças soviéticos, assim como quase todos os caças aliados, possuíam controles manuais no motor. O piloto soviético controlava a abertura dos radiadores, persianas para resfriar o motor, nível de turbocompressor, mistura de gasolina, RPM e poder de emergência, que forçava o motor a atingir uma velocidade maior por alguns minutos. Apesar de muitos controles, a maioria era ajustada de forma constante e uniforme, sendo apenas alterados em situações como pousos e decolagens e raramente em voos em grandes altitudes. O RPM era de modelo constante e não era alterado durante o combate. Para atingir a velocidade máxima, o piloto tinha que fechar as persianas do motor, acelerar e acionar o poder de emergência. Pilotar um avião manualmente poderia atrapalhar um piloto novato, mas certamente não fazia diferença para um piloto veterano. O Messerschmitt 109
tinha controles automáticos e o piloto só ajustava o acelerador do avião durante o voo. As asas possuíam abas que se abriam, dando mais estabilidade na curva, tornando o 109 um dos aviões mais estáveis da Segunda Guerra. O 109 também tinha algumas desvantagens. Os flaps, que poderiam ser usados em combate para diminuir o tempo de curva, eram acionados de forma manual com uma roda, e eles não se abriam rapidamente. O cockpit de algumas variantes tinha muito ferro, que criava pontos cegos e poderia atrapalhar no combate. O cockpit do LA-5 era amplo e tinha uma visibilidade relativamente boa. Os flaps eram acionados com um sistema elétrico ao pressionar 2 botões, para baixar e levantar. Ele também tinha abas nas asas, tecnologia copiada da Messerschmitt pela Lavokin. Os russos aprenderam muito com os alemães. Isso ajudou eles a vencerem a guerra. Durante a Batalha de Stalingrado, o LA-5 lutou contra o Me-109G2. A altitude de 6.000 metros, o 109 faz 650 km por hora, enquanto o LA-5 meros 600 km por hora. A nível do mar, o LA-5 faz 544 km por hora, enquanto o 109G2 faz 525. Em 43, o LA-5FN enfrenta o 109G6. A 6.000 metros, o 109 faz 640 km por hora e o LA-5FN 630. A nível do mar, o 109 faz 530 km por hora e o LA-5FN incríveis 580. O LA-5 fez sua estreia ao final da Batalha de Stalingrado. Apesar de ser um caça mais potente e bem armado, o LA-5 sofreu pesadas baixas quando entrou em serviço. Isso porque a VVS estava se reorganizando e sofria com a falta de bons pilotos e liderança em meados de 42. Em 15 de dezembro, durante Stalingrado, 18 LA-5s do 3º GIAP entraram em combate contra 31 109s. 7 109s foram abatidos e os vermelhos não sofreram nenhuma baixa. As vitórias do Exército Vermelho em 43 eram acompanhadas de vitórias aéreas. A VVS se organizou e venceu uma expressiva batalha aérea na península de Kuban. O LA-5 participou dessa batalha e de todas as batalhas consecutivas. Durante a maior batalha de tanques da história em Kursk, Ivan Kozlov, ou Ivan o Terrível,
começou a fazer suas primeiras vitórias aéreas com o LA-5FN, uma variante muito mais potente que o rival 109G6. Ivan o Terrível terminaria a guerra com 62 vitórias aéreas, incluindo um jato Me-262. Vários pilotos vermelhos se tornaram ases com o LA-5, que foi utilizado por vários esquadrões de elite. Tecnicamente falando, o Me-109 era melhor e tinha um limite de velocidade em mergulho maior que o LA-5. Ele também tinha a opção de sempre começar a batalha voando mais alto, onde tinha melhor desempenho. Porém, circunstancialmente, a função de apoio aéreo aproximado padrão da Guerra do Leste condicionava os combates a uma altitude baixíssima, onde os caças soviéticos tinham uma performance otimizada. O LA-5 e posteriormente o LA-7 manteram-se mais velozes em baixa altitude em relação aos 109 séries G e K. Nessa situação em baixa altitude, os vermelhos têm vantagem técnica. Como as características térmicas variam conforme a altitude, em combate os fatores mais decisivos eram as circunstâncias e a habilidade do piloto. O LA-5 foi um grande caça soviético, respeitado e o preferido de muitos ases.